Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Daqui a pouco a gente começa mais uma live. Essas lives diárias para conversarmos sobre promoção de saúde no ambiente oncológico, que é super importante a gente pensar sim em saúde, mesmo com diagnóstico de câncer. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? Vou esperar um pouquinho vocês entrarem, que nós já vamos começar. Tá certo? Então vamos lá. Sejam bem-vindos. Chegando devagarzinho, vamos chegando. Boa sexta-feira para nós, tá certo? E vamos conversar a respeito, né, da promoção de saúde no ambiente oncológico, que é um tema super importante, que a gente precisa sim conversar sempre, porque afinal de contas, né, a cada minuto aí a gente tem pessoas sendo diagnosticadas com câncer, ficando perdidas, sem saber qual rumo tomar, e nós estamos aqui para auxiliar nesse processo. Então, aqui nós vamos falar sobre promoção de saúde, porque sim, é possível falar em saúde mesmo diante de um diagnóstico de câncer. Porque, como eu gosto sempre de dizer, né, você sempre será maior que o seu diagnóstico. Então, temos um diagnóstico, mas temos que buscar sermos saudáveis. Parece contraditório, né? Mediante uma doença tão grave, tão importante, independente do estágio que ela se apresente, existe aí sim uma gravidade por trás, né, desse diagnóstico. Mas, acredite, é possível ser saudável mesmo tendo um diagnóstico como esse. Tá certo? Então, hoje, né, tô dando boas-vindas para vocês que estão entrando, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E aí a gente vai começar hoje, né, a falar sobre um tema que nós tentamos falar ontem, mas as ligações aqui, eu não bloqueei as ligações e acabaram atrapalhando a live. Aí achei melhor começarmos novamente no dia de hoje, ok? Sem problema nenhum, mas vou começar com o mesmo conteúdo, porque é um tema super importante e a gente não pode perder essa oportunidade de conversarmos sobre isso, né? Hoje, tenho certeza, ligação não teremos. Então, a gente vai poder seguir aqui sem problema nenhum. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e vamos começar a falar sobre esse tema que envolve o ambiente oncológico e que a gente precisa, sim, ter uma atenção devida aí. Tá bom? Seja na prevenção, seja durante o tratamento ou pós-tratamento, tá bom? Então, aqui nós ensinamos as possibilidades que você tem para cuidar da sua saúde, apesar do diagnóstico de câncer. E também pensar apesar do tratamento que é tão desafiador, né? Porque sim, é possível falar de qualidade de vida, de diminuição de sintomas, mesmo dentro desse universo. E como a gente faz isso? De várias maneiras, e é para isso que eu tô aqui. Então, meu nome é Maíra Trevisani, eu sou mestre em promoção da saúde para pacientes oncológicos. Essa é minha missão aqui com vocês, tá bom? Então, como eu falei lá no comecinho, ontem tentamos abordar esse assunto, mas as ligações, né, minha médica me ligando, não que eu esteja doente, eu tô ótima, mas me ligando aqui acabou atrapalhando, mas sem problema nenhum, hoje já bloqueei, não vai ter ligação que nos atrapalhe. Vamos torcer para a internet não atrapalhar a gente, tá bom? Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. Então, hoje o tema é o mesmo de ontem, linfedema e exercícios físicos, tá bom, gente? Lembrando que vocês fiquem à vontade, usem o balãozinho aí ou nos comentários, se tiver dúvidas e eu puder auxiliar, com certeza auxiliarei. Se tiver algum assunto que eu não domine aqui, sem problema nenhum, pode ter certeza que eu trarei conteúdos
para vocês a respeito disso. E esses conteúdos são lá daquela caixinha de perguntas que eu abri semana passada e que vocês gentilmente sugeriram vários temas, e o linfedema é um deles, né? Mas tá bom, Maíra, você já se apresentou, já falou tudo? O que é linfedema? Gente, o linfedema, ele é proveniente, quando ele é proveniente do câncer, né, seja o câncer, alguns cânceres específicos que podem causar isso, ele é uma doença crônica. Maíra, o que é doença crônica? É uma doença que não tem cura, porém tem tratamento, tá bom? Mas mesmo mediante a um processo que os médicos, a ciência não saibam dizer para nós quais são os fatores de risco eminente ali para o desenvolvimento do câncer, nós sabemos, né, que algumas situações podem facilitar a diminuição do risco ou até, mesmo que a doença esteja instalada, a diminuição deste sintoma. E é sobre isso que a gente vai conversar. Mas antes disso, vamos tentar entender um pouquinho mais o que é esse linfedema, porque o que acontece? Às vezes, o paciente, né, que passou por algumas intervenções que eu vou explicar para vocês, nem sabe. Gente, olha a questão social, né? O paciente nem sabe que está com essa doença, tá? E ele vai achando que por conta de outros medicamentos, ele está tendo esses efeitos, quando na verdade é uma doença instalada. E para que a gente possa auxiliar, né, porque aí eu falo não só para os pacientes, mas para aqueles que estão em torno do paciente, sabendo disso, né, eles podem auxiliar para que o paciente busque o médico, para então a gente poder ter o tratamento adequado. Porque, gente, uma coisa é certa, tá? Claro que isso para todas as doenças, mas o nosso tema aqui é câncer. O paciente oncológico, ele tem o direito de ter o melhor tratamento, tá? E até por isso que é essa a minha missão. Temos o tratamento medicamentoso, temos o olhar do oncologista, que é super importante, e nada do que eu digo aqui substitui o que o médico responsável fala, tá bom? Nenhum tratamento, mas ele complementa, né? A minha grande paixão é justamente usar as ferramentas não medicamentosas para unir forças com o tratamento convencional. E aí sim, o paciente, sendo olhado de forma integral, ele possa sim ser o agente condutor de todo esse processo e não se sinta desesperado ou desesperada por não saber quais rumos tomar. Então, a proposta aqui é a gente se empoderar daquilo que há de melhor, aquilo que a ciência traz para nós, daquilo que há de mais comprovado dentro do tratamento, do tratamento complementar, para que a gente possa, sim, se beneficiar, tá bom? Então, isso vale tanto para o paciente, quanto para os amigos, quanto para os familiares. Porque o câncer, gente, uma vez que ele visita o paciente, ele é uma visita que não é para uma única pessoa, não é só para aquele que é diagnosticado, não é mesmo? O câncer, ele transforma a vida de todos que estão à sua volta. E é essa a nossa missão aqui, apoiar o paciente, os familiares e os amigos envolvidos. Bacana? E para isso, como eu disse, vamos entender um pouquinho mais o que é o linfedema, tá bom? O linfedema é um acúmulo, tá, de um líquido linfático que todos temos. Ah, Maíra, só tem isso quem tem câncer? Não, todos nós temos, tá bom? Esse líquido linfático, ele fica acumulado no tecido adiposo. O que é o tecido adiposo? Gente, é o tecido ali de gordura que nós temos. Só que quanto mais gordura, maior os riscos, tá? A gente precisa observar isso. Então, se ele ficar acumulado ali nessa gordura, pode causar o quê? Um inchaço. Esse inchaço, que a gente chama de edema, por isso o nome linfedema, que é esse edema provocado pelo líquido linfático, ele pode acometer o paciente nos braços, nas pernas, mas também pode acontecer no rosto, pescoço, no abdômen e também nos genitais. E eu vou explicar por quê, tá? O que acontece, gente? Ele pode acontecer. Não é assim, tem outras casos clínicos, outras doenças que podem acometer o linfedema. Mas dentro do ambiente oncológico, eles ocorrem em alguns casos.
Então, olha, prestem atenção, porque se vocês ou algum familiar tenham passado por essa... Passado é ótimo, né? Passado por alguma dessas intervenções, a gente precisa ficar atento se está apresentando alguns sintomas referente a isso, tá? Os sintomas eu vou falar já já, mas vou dizer quais intervenções que podem causar. Então, pois bem, cirurgia, principalmente para tirar quando tira os linfonodos. Maíra, o que são os linfonodos? Os linfonodos são pequenos coleçõezinhas de tecido. O que é tecido? Uma parte ali do seu corpo, tá bom? Vou falar assim vulgarmente falando pra gente não aprofundar. Que funcionam, gente, como verdadeiros filtros de qualquer substância nociva e eles ajudam a combater os processos infecciosos. Então, quando a gente tira esse linfonodo, fica difícil o dreno desses líquidos e aí eles podem acumular, tá bom? Então, em algumas cirurgias pode acontecer isso, principalmente, gente, no caso de cirurgia das mamas, uma mastectomia com esvaziamento de linfonodos, porque o que acontece? Nós temos linfonodos axilares, né? E câncer de mama, gente, eu quero fazer um parênteses, não é só para mulher, tá? Homens podem ser diagnosticados com câncer de mama também. Ah, Maíra, mas espera aí, eu não tenho mama. Tem, só não é, né? Ela só não é protuberante, ela só não cresce como a nossa, mas tem glândulas ali que podem sim desenvolver câncer. São raros os casos? São, mas podem acontecer. Então, lá no autoexame, o autoexame ele não deve acontecer só na mama, tanto do homem quanto da mulher, né? No homem eu vou chamar peitoral, para não ficarem chateados comigo, né? Não tem que acontecer só nessa região. Ele tem que acontecer também aqui nas axilas. Muitos pacientes relatam que sentem nódulos bem nessa região e não na mama, né? E aí a gente pode estar tendo aí o desenvolvimento de um câncer de mama. E aí por quê? Porque nós temos aqui alguns linfonodos e um deles a gente chama de sentinela, é o nominho que se dá, né? E aí precisa observar se ele tiver aumentado, tiver algum nódulo nessa região, é feita uma biópsia para ver se esses linfonodos foram acometidos por algum tumor. Se forem, precisa ser esvaziado junto com uma mastectomia ou um quadrantectomia, quando a gente tira só um pedacinho da mama, quando o tumor está no estágio inicial. Enfim, é mexido nessa região. Quando essa cirurgia acontece, há sim chances de desenvolvimento de linfedema. Por quê? Os linfonodos dessa região são retirados e aí esse líquido fica difícil a drenagem dele. Tá bom? Então, fez a cirurgia, é um ponto que a gente tem que observar, tá bom? Independente de quando foi feita essa cirurgia, ok? É super importante observar isso. Também pode acontecer quando é submetida a radioterapia. Maíra, o que é a rádio? A rádio é aquela radiação direta, né? Ela é pontual, né? Por exemplo, na mama, ele vem nessa região e pode, né, machucar, porque a radioterapia, ela traz, assim, lesões, né? Tanto superficiais aqui, que a olho nu a gente vê, quanto profundas. Se essa radioterapia prejudicar ali os tecidos próximos e alcançar ali algum linfonodo ou algum vaso linfático, também pode acontecer um linfedema, tá? Ah, Maíra, mas como eles não centralizam a radioterapia para não pegar? Gente, dependendo da localização do tumor, olha só, eles vão pensar custo-benefício. Qual é o custo-benefício? O câncer, ele é mais prejudicial à vida do paciente do que um linfedema, né? Embora sejam doenças crônicas, né? Ambas, mas o que causa risco de morte do paciente é o câncer, então eles vão combater drasticamente o câncer. O linfedema é uma consequência, né, do próprio tratamento. O paciente está vivo e teve linfedema, aí a gente vai cuidar do linfedema, mas não tem como prevenir limitando ali a radiação. Se tiver que ser naquela região, melhor para o paciente, porque aí a gente está combatendo o câncer. Tá bom? Não é erro médico, nada. É só por uma questão de combate ao câncer mesmo. Também, no terceiro ponto, o próprio tumor pode causar linfedema.
Porque se o tumor estiver ali numa região que bloqueia essa drenagem desse líquido, pode causar ali um edema, né, um inchaço na região, né? Como eu disse, pode ser braço, pode ser pescoço, rosto, abdômen, genitais, tá bom? E a leucemia também, né? Outras, como eu disse, outras condições clínicas podem apresentar, mas quando a gente fala de câncer, a gente tem que pensar no câncer de mama, que tem maior risco, câncer de próstata, porque a gente tem vasos linfáticos no corpo inteiro, tá? Não é só nessa região, é no corpo inteiro. Então, câncer de próstata, cânceres da região pélvica, que são eles, bexiga, pênis, toda aquela região pélvica, né? Pode também provocar, melanomas também e cânceres de cabeça e pescoço, tá? Isso pode acontecer. Tudo bem? Já verificaram, fizeram checklist aí se passaram por essa intervenção ou não? Importante a gente checar. Bacana. Putz, Maíra, fiz alguma intervenção dessa. Quais sintomas eu tenho que checar para ver se eu posso ou não tá desenvolvendo um linfedema? Deixa eu beber uma água. Minha garrafinha é muito interessante. Olha, tá escrito: chega de desculpas. Para me lembrar todos os dias que a gente tem que não ter desculpa para ter um ótimo dia. Pois bem, os sintomas são, chequem aí, uma sensação de peso, sabe, nos membros, no tórax, isso acontece bastante, os braços ficam pesados, as pernas, o abdômen, e aí tem que prestar atenção, gente, porque às vezes isso pode ser confundido com outros sintomas provenientes do tratamento. Ah, Maíra, fiz quimioterapia, eu sinto esse peso, né? Eu sinto esse desgaste. Será que é da quimio ou será que é do linfedema? Tem que observar, tá? Se tiver tendo esse desconforto ou algum desses desconfortos que eu vou falar para vocês, temos que conversar com o médico responsável, tá? E se tiver fazendo atividade física, tem que falar com o profissional. Por isso a importância, é muito importante vocês terem profissionais da saúde que de preferência sejam especializados ou mestre no assunto oncológico, ok? Precisa, porque são detalhes específicos. Pois bem, cansaço, isso que eu falei para vocês. A pele pode ter uma alteração na textura, porque quando tem um edema, a pele fica inchadinha, né? Então pode ser que dê ali uma alteração, precisa observar, né? Não é qualquer alteração que a gente vai ficar desesperado, mas a gente tem que observar, tá bom? Dor, formigamento, né? Precisa ver, ou qualquer outro desconforto na região. Outra possibilidade, diminuição de mobilidade. Mobilidade do membro, tá difícil de mover, né? Ombro principalmente, a gente precisa ver, principalmente na mastectomia, né? Que às vezes mexe ali com o músculo peitoral, o ombro fica congelado, né? O paciente fica com o ombro paralisado por N motivos, mas tem que ver como que tá essa mobilidade, né? Então, se a mobilidade está prejudicada, vamos observar se é por conta da cirurgia ou se é um caso de linfedema. Quem vai ver isso para você? O médico. Mas ele só vai ver se você falar, tá bom? Importante isso. E se vocês sentirem a roupa apertada? Sabe quando você põe uma blusa que não era apertada no braço e você fala, nossa, será que é por causa do corticoide? Será que eu tô inchado? Será que eu tô inchada? Precisa ver, tá? A roupa é um ótimo sinalizador. Vai pôr uma calça que tá pegando ali nas pernas, tá? O abdômen, a calça não fecha. Nossa, será que eu engordei? Será que eu tô muito inchado? Gente, né? Eu quero que sinalizem aí situações na cabecinha de vocês para que vocês fiquem atentos. Ah, Maíra, eu preciso ter quantos desses sintomas para eu avisar o médico? Um só. Teve um desses sintomas e passou por alguma dessas intervenções, vamos conversar com o nosso médico. Conversar com o fisioterapeuta, principalmente com o médico, tá? Depois do médico, todos os outros profissionais da saúde que te acompanhem, tá bom? Pois bem, vi que eu tô com esse sintoma e por que eu tenho que me preocupar, Maíra? Porque ele é só um inchaço, né? Será que eu tenho que me preocupar? Gente, precisa. Por quê, gente? É um efeito adverso que a gente fala, é uma doença proveniente do câncer tão importante,
Porque uma vez que ele é instalado, como eu disse, não tem cura, mas tem tratamento. Só que o tratamento, ele tem que ser adequado, porque o linfedema, ele pode limitar muito o paciente. Gente, não dá para lavar a cabeça. Olha só, se eu perco mobilidade, meu braço está inchado, eu não consigo lavar a cabeça. Dói. A sensibilidade das mãos, você vai fazer pegar um garfo. Não consegue. Né? Ficar em pé no chuveiro para tomar um banho, não consegue se o pé estiver inchado, o abdômen. Então, desconforto para dormir. E aí a gente vai invadir uma qualidade de vida que a gente vai prejudicar uma qualidade de vida que a gente não quer. Já estamos passando por um processo tão doloroso, vou ter que passar por isso também? Da pior maneira, sem cuidado? Não. Vamos cuidar disso, tá bom? Só que olha que interessante, gente. Por muito tempo, acreditava-se que a pessoa que apresentasse algum desses sintomas, se você falasse isso pro teu médico, nossa, tô com tais sintomas, será que é linfedema? Uma que você chegar com essa terminologia pro médico, o médico já vai te olhar com bons olhos, falar, opa, esse paciente está se empoderando do tratamento, tô gostando disso, tá bom? Termos técnicos, o médico fala, nossa, né? Olha só, lá no passado, se você falasse isso pro médico, o médico ia falar pra você, não carregue... Gente, olha o Sirius de novo. Não aguento esse Instagram. Bota um Sirius na minha cara que eu não sei porquê, mas vocês não reparam não que daqui a pouco ele vai embora. Eu não sei tirar. Vocês se souberem me avisem. Não reparem não, tá? Esse Sirius não é meu, mas a gente continua amigo. Bora lá. Então, o médico falaria pra você, você não carregue peso. Não faça nada com esforço que, sabe, que sobrecarregue. Descanso, não mexe. Mas olha que interessante, eu estou trazendo o estudo mais atual para vocês, tá? Porque tudo a gente tem que ir lá na ciência e buscar informação. As pessoas são muito dedicadas, né, e estudam. Um pesquisador chamado Gan Amitzbol, lá em 2019, ele fez um estudo muito interessante. E muito interessante porque ele analisou um grupo durante 1 ano e meio. O que ele pegou? Pegou mulheres, 158 mulheres, gente, não é pouca gente não. E 158 mulheres que realizaram mastectomia e esvaziamento axilar, tá? Todas. E, gente, parece um número grande, mas olha só, a cada 8 mulheres, uma vai ter câncer de mama. Olha a importância, né? Por isso, tamanho cuidado com a prevenção, com o autoexame e tudo mais. Cada 8 mulheres, uma vai ter câncer de mama. Pois bem, ele dividiu esse grupo de 158 mulheres em 2 grupos. Um grupo iria fazer exercício de força. O que é exercício de força? Musculação, né? E o outro grupo não faria exercício. E ele acompanhou essas 158 mulheres por 1 ano e meio, fazendo exercício de força 3 vezes na semana. E o que ele identificou após esse 1 ano e meio? Ele identificou que essas mulheres que fizeram exercício físico não apresentaram linfedema. Elas não apresentaram, nenhuma delas, enquanto que o outro grupo, algumas desenvolveram. Qual foi a conclusão que ele chegou? Acho que é a mesma que vocês estão chegando aí, né? Maíra, será que a musculação ajuda a prevenir? Olha, precisamos de mais estudos a respeito disso. Mas esse estudo já aponta ali pra gente o benefício do exercício resistido, o exercício de força, a musculação, como você quiser chamar, tá bom? São todas as mesmas pessoas. Tudo isso é a mesma pessoa, exercício, musculação, que é mais popular, tá? Mas por que, Maíra? Qual é a resposta fisiológica? Qual é a resposta que você me dá para esse evento? É um milagre divino? É o esforço do paciente? Olha só, ai, o Ciro saiu, gente. Menina, faz umas mágicas, né? Eu vou para lá, ele sai, tá ótimo. Continuamos bem aqui, agora sou eu, isso é bom. Vocês devem me achar meio doida, mas não sou não, tá? Tá tudo bem aqui. O que acontece? E todos nós, né, como eu disse, nós temos vasos linfáticos e os linfonodos. Graças a Deus, Papai do Céu fez esse corpinho aqui desta maneira. Para quê? Para drenar substâncias nocivas, eles drenam também compostos de proteína, uma série de coisas. A Meire tá rindo de mim, né, Meire? Meiroca me entende, Meiroca me conhece. Então, para drenar vitaminas,
os glóbulos brancos, tudo ele drena, né? São canais aí, são caminhos para justamente ajudar a gente. Não sei se vocês já fizeram drenagem linfática, se vocês já fizeram, vocês vão lembrar de mim. Drenagem linfática, quando a gente faz, ela encaminha toda essa substância para onde? Para a uretra e dá uma vontade absurda de fazer xixi. Vocês já fizeram, vocês vão saber disso. Se não fizeram, o dia que fizerem, vocês vão lembrar disso que eu tô falando. Por quê? Porque são esses caminhozinhos aí que drenam toda essa substância. Todos temos, já sabemos disso. O que acontece? Nesses vasos, né, esses vasos linfáticos, eu vou falar tecnicamente, mas eu vou tentar deixar claro para vocês. Eles têm válvulas dentro deles. Pensa nos caninhos. Dentro deles tem válvulas. E essas válvulas trabalham junto com quem para transportar todo esse líquido para o corpo? Vocês imaginam? Com os músculos. Olha que sensacional! Isso é anatomicamente, independente se você faz exercício ou não, ok? Independente disso, o músculo é que ajuda todo esses vasos linfáticos fazerem a limpeza, vou chamar de limpeza, tá? Vulgarmente falando, essa limpeza do nosso corpo. E aí, o que a gente pensa? Quanto mais músculo eu tenho, mais força de contração eu vou ter, logo esses vasos vão fazer a higiene do meu organismo de forma mais efetiva. Vocês concordam comigo? Olha que maravilhoso, é óbvio, se anatomicamente é o músculo que ajuda os vasos linfáticos a fazer toda essa liberação, é óbvio a gente pensar que uma atividade física que promova mais musculatura me ajude a prevenir, embora a ciência ainda não afirme, tá bom, que a musculação previna, mas a gente já sabe que pessoas com mais massa muscular têm menos chances de desenvolvimento de linfedema. Olha que incrível! Né, gente? Que incrível! Então, se vocês passaram, recapitulando lá, se vocês passaram por alguma daquelas intervenções que eu falei, né? Passou por cirurgia, por rádio, ou o próprio tumor causa ali um bloqueio, ou se tem um tecido adiposo em maior quantidade, ou seja, tá ali com mais gordurinha do que seria bom, né? Vamos chamar assim, e eu não tô falando de estética, tá, gente? Eu tô falando de condição física para ficar bem, tá? Se estamos dentro desse quadro, já levanta um alerta. Se apresentamos algum sintoma, quais são os sintomas? O peso nos membros, né? A pele diferente, porque viu ali um edema, a pele tá diferente. Se a mobilidade tá difícil, se tá com dor, se tá com formigamento. Peraí, eu preciso observar. Ah, falo com o meu médico. Provavelmente o médico vai pedir para você fazer o quê? Atividade física. Qual atividade física? Agora vocês já sabem. Musculação. Ai, Maíra, eu detesto musculação. Gente, pensa o seguinte. Tem caminhos que são curtos, porém no final eles se tornam longos. Que aí é aquele que a gente chama... Não tem um remedinho para eu ter músculo e não precisar me exercitar? Esse é o caminho curto, mas que na verdade ele é longo. Só que tem caminhos que são longos, mas no final eles encurtam um processo, que é justamente a do exercício físico. Por que ele é longo? Porque o exercício ele tem que ser exercitado, lembra que eu falei da pesquisa? Pelo menos 3 vezes na semana. Maíra, como que eu vou enfiar exercício 3 vezes na semana? Gente, prioridade é tudo. Não precisa passar 1 hora. 5, 10, 15 minutinhos, a gente já vê algum resultado. Pouco, porque tá praticando pouco, mas já é melhor do que nada, ok? Todo movimento conta, tatua isso. Todo movimento conta, tá bom? E ele é longo por quê? Ou melhor, ele é longo por causa disso, porque você tem que se exercitar sempre. Só que ele é curto porque a resposta a esse exercício, ela é muito mais, ele encurta um processo de você não ter que passar
por um efeito adverso de uma doença difícil como o linfedema. Olha só, né? Que incrível. Mas, Maíra, eu tenho que fazer como isso? Como que eu posso? Eu posso fazer qualquer coisa? Olha só, vamos pensar num processo didático. Se você passou por uma mastectomia, tá? Você vai precisar passar por uma fisioterapia oncológica, tá bom? Não é qualquer fisioterapia. É uma fisioterapeuta ou um fisioterapeuta que entenda do processo da cirurgia para te ajudar a recuperar mobilidade articular. Tudo bem? Que geralmente, na minha prática, a gente vê quando as fisios elas trabalham mais ou menos umas 10 sessões, a gente já consegue inserir o paciente ou o aluno, né? No meu caso são os meus alunos, no fortalecimento muscular, tá bom? Mais ou menos umas 10 sessões. Dentro do ambiente oncológico faz uma vez por semana, mas se você contratar alguém, você pode fazer mais sessões, tá? 2 vezes na semana, mais ou menos. Então aí a gente vai falar que umas 4 semanas, 5 semanas, você já tá liberado ou liberada para fazer o fortalecimento muscular. Passou desse processo, o médico liberou, tá tudo bonitinho, a cicatrização tá boa, recuperou mobilidade, nós vamos pro fortalecimento. E o fortalecimento tem que ser feito com um profissional de educação física, de preferência, especializado em oncologia. Por quê? Porque ele precisa entender desse universo, né? E aí vai trazendo a você tanto um ressignificado com todo esse processo de reencontro com o próprio corpo, né? Porque quando a gente fala de mastectomia, a gente tem vários caminhos, uma é com reconstrução ou sem, enfim, mas há uma necessidade de reconexão com este corpo. E o exercício te empodera disso. O exercício mostra para você que sim, é possível você começar a de novo ter controle sobre o teu corpo. E a musculação vai ajudar justamente num processo muitas vezes preventivo, tá? Mas mesmo que a gente não possa afirmar que a musculação previna o linfedema, que a gente precisa estudar muito mais sobre isso para afirmar, uma coisa a gente já sabe, a musculação ela ajuda esse líquido a ser drenado de uma forma mais eficiente, porque como eu disse, os vasos linfáticos trabalham junto com o músculo e o músculo que ajuda a drenar esse líquido. Então, caso mesmo você já esteja com algum desses sintomas e sim for diagnosticado pelo seu médico linfedema, o caminho é a musculação e não mais aquele pensamento lá atrás que você não poderia fazer força. Pelo contrário, é na força que você vai diminuir os sintomas que você já está apresentando. E detalhe, vai evitar que esses sintomas se agravem. Porque lembra que eu falei? Uma vez instalada não tem cura, mas tem tratamento. Então, quando a gente pensa nessa possibilidade de diminuição de sintomas, gente, para mim é a luz no fim do túnel. Porque assim, foi diagnosticado? Foi. Temos o que fazer com relação ao diagnóstico? Falar assim, vou rasgar e ele vai deixar de existir? Não. Uma hora a gente vai ter que aceitar. Tá bom, teve diagnóstico. Qual é o próximo passo? Tratamento, né? Vou tratar? De preferência sim, né? A gente vai lá buscar esse tratamento. Mas, Maíra, dentro do tratamento tem tantos efeitos adversos e um deles é o linfedema? É o linfedema. O que a gente tem que fazer com isso? O que eu vejo na minha prática, gente, e por isso que eu quis trazer tanto esse assunto para vocês, é que muitos pacientes, tá, saem, né, dos consultórios e não é porque o médico é negligente nem nada, é porque às vezes não dá tempo do médico abordar sobre todos os assuntos, né? Vocês sabem, cada um dentro do seu processo, mas às vezes não dá tempo. E o que eu vejo de paciente saindo de um processo tanto cirúrgico, quanto todos esses que eu falei para vocês, de radioterapia, né, do próprio tumor e tudo mais, sem conhecer, sem ter noção que linfedema existe, é um número assustador. Até fiz uma enquete aqui, claro que, né, eu não tenho todos os
meus seguidores não são todas as pessoas que têm câncer no mundo. Adoraria que fosse, porque assim ajudaria um número maior de pessoas. Mas ainda não é. Chegarei lá. Mas é uma pequena porcentagem. Mas dentro dessa pequena amostra, 70% não sabia o que era linfedema. Gente, vocês concordam comigo que a gente precisa saber? Né? Por quê? Porque você pode se cuidar. E o que é sensacional, gente, por mais que não tenha cura, caso você já esteja com esse problema, tem tratamento. E é um tratamento que não depende de ninguém que não seja você. Olha só, Maíra, como assim depende de mim? Mas eu não sei que exercício fazer. Gente, existem inúmeros exercícios, eu me coloco aqui à disposição para ajudar vocês naquilo que for possível e é até por isso que eu venho desenvolvendo esse programa para ajudar os pacientes, porque a gente precisa orientar. Então, se eu falar para vocês, vou falar um exercício simples, tá? Que vocês podem usar. Braços, se o braço está sendo acometido, fazer aquilo que a gente chama de rosca, né? Fazer esse movimento. Maíra, dói muito, eu não consigo pegar peso. Sem problema, faz sem peso, tá? Devagarzinho a gente vai progredindo. Faz sem peso. Quanto eu posso fazer? Faz o máximo que você aguentar, tá? Descansa um pouquinho, faz outra série. Maíra, meu linfedema é na perna. Senta na cadeira, tá? E estende o joelho, assim, ó, como se eu estivesse sentado, estende o joelho lá na frente e volta. Estende o joelho lá na frente e volta, com o pezinho apontado para cima. E você começa a trabalhar sua musculatura para te ajudar progressivamente. E aí você vai começar a ajudar, se mentaliza, pô, tô drenando todo aquele líquido, tô drenando toda a quimioterapia que passou pelo meu corpo, porque lembra que eu falei? São substâncias nocivas? A quimioterapia é uma substância que a gente chama de citotóxica. Ela é tóxica. É para combater o tumor? É. Ela é necessária? É. Mas ela fica circulante no corpo mesmo agindo ali sem ter o tumor efetivamente atuando somente no tumor. Ela age no corpo inteiro. À medida que você se movimenta, você vai ajudando no processo de liberação daquela quimioterapia, daquela substância tóxica que está no seu corpo. E pasmem, a quimioterapia fica circulante no teu corpo 6 meses, 1 ano pós-tratamento. Vocês podem ir lá bater o sininho da quimioterapia, mas tem quimioterapia circulante ainda durante um processo. A musculação vai ajudar a drenar esses líquidos citotóxicos que podem acarretar no agravamento de um linfedema e podem acarretar o desenvolvimento de um linfedema. Então, por que não fazer? É super importante a gente se conscientizar disso, tá? Então, aqui são dicas que eu tentei trazer dentro de um processo simples de fazer aqui, ó, um movimento de braço, um movimento de extensão de joelho, pensando, tô drenando, tô ajudando e tô me limpando de todas essas substâncias que sim são necessárias para que a gente possa combater esse tumor. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês o que é um linfedema, que tenha ficado claro quais as circunstâncias que podem favorecer o desenvolvimento dessa doença e quais são os sintomas e como que a gente pode auxiliar, né? Primeiro, com informação, segundo, buscando o diagnóstico certo com o nosso médico e terceiro, vendo na musculação um agente protetor, um parceiro para a gente andar de mãos dadas juntos para que a gente possa diminuir esse sintoma, né, esses sintomas que é provenientes do linfedema, ou até, né, preparar um organismo para que ele não seja desenvolvido, tá certo? Parece que às vezes dentro de um processo oncológico parece impossível, gente, mas não é. Como eu disse, vocês não precisam fazer 1 hora disso, 5 minutinhos, 10 minutinhos, o quanto você aguentar vai trazer um bem-estar para você, uma reconexão com você mesmo, com você mesma, que você vai pensar, por que eu não fiz isso antes? Tá bom? Então eu espero de verdade ter colaborado com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu precisa responder. Não, tá tudo bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois eu vou deixar essa live gravada. Vocês podem comentar
colocar para mim, que eu vou tentar trazer as soluções das dúvidas de vocês sempre que possível. Tá bom, gente? Então, amanhã nós teremos live também, live diária, gente. Falar de promoção em saúde para câncer é diariamente que a gente tem que trazer esse assunto, sempre que possível, tá bom? Estou aqui à disposição de vocês, muito obrigada pela participação, por terem me ouvido, levem essa informação para as pessoas, se possível compartilhem com outras pessoas esse vídeo, porque eu tenho certeza que a gente vai estar fazendo aí uma boa ação, tá bom? Então beijo a todos, ótima noite, ótima sexta-feira, tá? E amanhã a gente se vê na live de amanhã. Eu vou mandar aqui nos stories o horário que vai ser a nossa live, tá bom, gente? Beijo a todos, obrigada, força aí para quem estiver em tratamento e conte comigo. Tô aqui para promover a sua saúde, tá bom, gente? Se cuidem, até amanhã. Tchau, tchau.